Boa noite a todos. Vamos dar início aqui sem muitas delongas, né? Para a gente aprender um pouquinho mais sobre as ervas. Adriana, salve, salve, boa noite. Que bom que o áudio está ok. Estou de fone aqui e microfone. Então, já que está tudo certo, está todo mundo vendo, estou com o meu roteirinho aqui, porque eu realmente não quero passar do tempo. A ideia hoje é fazer uma introdução, né, como o próprio nome diz, workshop das ervas, né, naturais. E a ideia é justamente propagar um conhecimento que foi esquecido há muito tempo, né? Se esqueceu, desde que o mundo é mundo, o homem não tinha a medicina moderna que tem hoje, né? E sempre teve que se virar com o que a natureza podia oferecer. E a civilização só existe hoje com o que nós conhecemos, né? É óbvio que a medicina hoje faz muito por nós, ainda mais nos tempos que nos encontramos aí. A medicina, o pessoal da enfermagem, né, nunca foi tão lembrado quanto tem sido hoje. Mas a história nem sempre foi assim, né? A civilização humana, ela existe da forma com a qual a gente conhece hoje, né, o Homo sapiens aí. Existem registros aí dos mais antigos há cerca de 50 mil anos. E com certeza não existia medicina naquele tempo. Então os homens tinham que, qualquer males que encontravam, eles tinham que encontrar a solução na natureza. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, é óbvio que esse recurso era no meio vegetal, através das ervas aí. Isso inicialmente começou, só para vocês entenderem, começou com a observação dos animais, porque o animal ele é muito instintivo, né? Vocês podem ver que um cachorro, um gato, quando tem algum problema de estômago, alguma coisa assim, eles vão comer as ervas, vão comer raízes, e eles começaram, né? O ser humano começou a observar os hábitos desses animais instintivamente de comer essas ervas, e começou-se assim a catalogar as ervas para determinados males, né? Ó, essa erva é boa para isso, essa erva é boa para aquilo. E esse conhecimento, vamos dizer assim, a medicina moderna, né, que a tal qual a gente conhece hoje, ela existe aí, vamos contar aí de 300 anos para cá, né? Antes disso, esse recurso era totalmente natural, né? A manipulação química dos remédios farmacêuticos, como a gente conhece, ela antigamente não era assim, né? E se descobriu um grande mercado para essa farmacopeia moderna, ou alopatia, como a gente conhece, né? Se descobriu um grande mercado, e a gente vê que hoje em dia a propaganda de cigarros é proibida, né? A propaganda de bebidas também tem se reduzido muito ao longo do tempo, não é mais como a gente via antigamente, mas a propaganda de remédios, assim, qualquer canal que você passar, em qualquer canto que você vê, você vai ver uma enxurrada de comercial de remédios, né? Muitas vezes até os controlados. E existe um assédio também, não sei se vocês sabem disso, mas existe um assédio da indústria farmacêutica muito grande para cima dos médicos, né? Para que eles receitem esses medicamentos. Muitas vezes o médico nem está familiarizado com os efeitos químicos, que quem entende disso efetivamente é o farmacêutico, né? E hoje em dia esse conhecimento de uso das ervas naturais ou da fitoterapia, ele se perdeu, né? Ele se perdeu ao longo do tempo por conta da indústria farmacêutica. Não estou tirando o mérito da indústria farmacêutica, ela é responsável por grandes conquistas para a humanidade, e certamente ainda será, e é ela que movimenta o dinheiro da pesquisa, mas é óbvio que a indústria farmacêutica jamais vai admitir o uso de fitoterápicos, porque não rendem patentes, não é? O uso de uma erva aqui ou ali, que é muito boa para algo,
não vai ser utilizado nas grandes pesquisas da indústria farmacêutica, porque não rende royalties, né? Não rende patentes. Então, qualquer um, a partir do momento que descobrir um efeito para uma erva, para um determinado fim, que for cientificamente comprovado, o investimento dele vai por água abaixo. Por quê? Porque uma planta ela pode ser conseguida em qualquer lugar. E aí eles não ganham dinheiro com isso. Então, isso é uma bola de neve. O ser humano acaba acreditando por conta da propaganda, por conta dessa pressão da indústria farmacêutica para angariar mais renda, e o uso das ervas medicinais, que isso é de conhecimento milenar, né? A gente não tem pesquisas, né? Não existe pesquisas, vamos dizer, existem, claro, pesquisas na área de fitoterapia, com certeza, mas isso, ela se perdeu ao longo do tempo, e se perdeu mesmo, para valer. São poucas aí, talvez, somente instituições sem fins lucrativos, universidades, é que pesquisam esses tipos de compostos. Mas a grande indústria farmacêutica detentora do dinheiro de pesquisa, né, e recurso para isso, realmente não vai gastar os esforços com isso. E como não existe pesquisa para isso, mas em compensação a gente tem um histórico milenar do uso dessas ervas, né? O chamado chazinho da vovó, toma um chazinho disso para aquilo, toma um chazinho, isso vem de uma herança, né, de conhecimento milenar, que vem passado de pai para filho. E existem grandes registros disso, né? A história, existem grandes pesquisadores, né? Tem o mais famoso deles, que com certeza é aqui no Brasil, né, das ervas medicinais brasileiras, é o Henry Lorenzo, que tem um livro, talvez aí de mais de 1000 páginas, publicado, com desenhos e gravuras, só catalogando as ervas medicinais brasileiras. Né? Na parte energética aí tem o Pierre Verger, que também fez uma pesquisa muito grande no uso energético das ervas. Mas, fora esses nomes aí, são muito poucos, né? Então, vamos lá. No Brasil, a gente tem uma herança muito forte no uso das ervas por conta da civilização indígena, né? E a civilização escrava. Porque se a medicina já era escassa, né, no tempo da escravidão, para os brancos que tinham dinheiro, imagina para os escravos. Então, esse povo, eles tinham que sobreviver, obviamente, a duras penas, e sobreviveram, né? Mas foi graças ao uso das ervas. E isso acabou também fazendo parte da nossa geração atual, do chamado conhecimento popular. E a ideia desse workshop é justamente resgatar isso, porque muitos aí fazem uso... dando um alô aqui para o Márcio, para a Silvia, para a Regina. Boa noite a todos vocês aí, sejam bem-vindos. E a ideia desse workshop é justamente resgatar esse conhecimento popular, porque hoje as pessoas fazem um uso completamente discriminado da medicação. Vocês devem ver pelos posts aí, né, no Facebook e tal. Uns são extremamente a favor de determinados compostos químicos, de um determinado composto químico especificamente, não vou entrar em polêmica, e outros são totalmente contras, mas você vê que existe um uso indiscriminado, né, dos produtos farmacêuticos aí, em demasia, e isso não existia antigamente. E a civilização existe até hoje, sobreviveu sem esses recursos, né? É claro, melhorou a nossa vida, sem dúvida nenhuma, como eu já disse, mas existem situações, existem condições que a gente poderia resolver facilmente com um chá de ervas, com um banho, com aromaterapia, com uma série de outras questões naturais, e isso se esqueceu. É mais fácil abrir o armário, o potinho de comprimido, e fazer a ingestão daquele comprimido favorito que a gente sempre tem, ou de outros aí. E o problema da indústria farmacêutica é o seguinte, que ninguém percebe, mas
todo remédio, né, todo remédio da farmacopeia, ele tem efeitos colaterais. Então, normalmente, alguém que tem um problema X toma um remédio Y. E aí ele toma esse remédio e tem um efeito colateral. E muitas vezes esse efeito colateral ele tem que tomar um outro remédio para combater o efeito colateral. E isso vira um círculo vicioso. A pessoa tem que tomar um remédio para uma doença que causa uma outra doença, que causa um outro problema, e ele vai tomando mais remédios. Existem outros, nos casos aí, que é uma epidemia, né? É uma epidemia grande no consumo de psicotrópicos, né? Para controle de ansiedade, que são muitos que estão completamente na moda, né? Se vai num médico e pronto, já sai de lá com uma receita para, no mínimo, fluoxetina, alguma coisa assim. E esses remédios, o que acontece? O seu mecanismo cerebral, o seu mecanismo físico, né? Ele vai absorvendo isso e ele vai se acostumando com a substância. Ele vai... E aí você precisa de doses maiores. E aí essa dose já não funciona mais, parte por um outro remédio. E, na verdade, a pessoa fica sempre dependente daquilo. Né? Não como um vício, mas acaba... E se desligar desse tipo de remédio realmente é um problema. É um problema muito grande. E, muitas vezes, esses recursos estão aí disponíveis na natureza, de maneira muito barata, porque as ervas são extremamente baratas, na grande maioria, principalmente as que são produzidas no Brasil, e ninguém se dá conta disso. E o repertório de ervas que a gente tem disponível é muito grande. E eu falo isso porque na loja nós devemos ter lá, pelo menos, mais de 400 tipos de ervas diferentes. E são poucas as procuradas, né? São procuradas as mais comuns. Mas existem ervas maravilhosas, incríveis, eu vou dar algumas dicas aí para gente, para todo mundo, mas são ervas esquecidas e que são populares, e são extremamente baratas, né, e simplesmente foram esquecidas. Então a ideia é essa, é você ter aí, em vez do seu potinho de remédios, né, você ter justamente o seu potinho de chás, né, ou que seja o baú dos chás, né, talvez até melhor. E funciona muito bem. A história prova isso, né? O conhecimento popular mostra isso. Só para vocês terem uma ideia, eu anotei alguns números aqui, né? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 80% da população mundial, tá? Não, esses dados não são do Brasil, infelizmente. 80% da população mundial faz uso de algum tipo de erva ou de algum composto fitoterápico. Apenas 30% desses 80% se dá por indicação médica. Ou seja, os médicos não indicam produtos naturais. Como eu disse, a indústria farmacêutica faz pressão e não tem jeito, eles vão ter que indicar. Em meio à crise econômica, a gente percebe isso facilmente, o alto custo de remédios, né? É óbvio que essa questão do genérico andou barateando bastante, principalmente no Brasil ao longo dos últimos anos, mas os remédios ainda são muito caros, de uma maneira geral. E aí vem em xeque justamente essa questão, né? O uso das ervas para poder melhorar a condição de vida das pessoas a um baixo custo e tirar proveito disso para não comprometer a renda financeira. Eu vou dar um exemplo. Na loja, há um tempo atrás, uma senhora entrou na loja completamente desanimada, completamente triste, porque a filha sofria de uma espécie de vermelhidão no corpo e já estava pegando na mãe, e já foram em médicos, gastaram uma fortuna com remédios e tudo mais. Eu disse para ela: a senhora já tentou fazer um banho de arnica com aroeira para poder resolver isso aí? Tenta. E aí ela saiu da loja, ela comprou
em ervas ali o equivalente a R$10. Uma semana depois ela mandou uma mensagem para a gente, agradecendo, porque ela já tinha gastado uma fortuna e que com R$10 ela tinha resolvido o problema da família inteira, passado por 3 médicos diferentes, receitado pomadas e mais pomadas manipuladas, tinha gastado uma fortuna, e com R$10 em ervas ali fez um banho para a família inteira, passou a tomar um banho uma vez por dia durante uma semana, e depois daquilo toda essa alergia, essa erupção que tinha dado na pele tinha sumido. Então, vocês veem, não é um conto de fadas, né? A gente tem que tirar proveito disso. A única coisa que eu quero deixar claro, e que é importante, é que não interrompam o seu tratamento médico. Tá? Não simplesmente abandone o tratamento médico por conta de uma busca pela cura natural. Eu acho que é importante se fazer as duas, se trabalhar nas duas frentes, diante de uma enfermidade. Você tem sim que confiar nos médicos, você tem sim que buscar saída com opinião realmente médica, isso é importante, mas você também pode se fazer uso da fitoterapia ou da fitoenergética, né, como um meio coadjuvante, né, com um trabalho em equipe, aí, vamos dizer assim, a alopatia convencional com tradicional, né, que a gente conhece, e com o uso da fitoterapia ou da fitoenergética, vamos dizer assim, ou até da aromaterapia também, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, jamais abandone o seu tratamento médico, mas eu acho que o uso das ervas, principalmente para os problemas corriqueiros, né, dores de cabeça, insônia, controle de ansiedade, muitas vezes depressão também, não a depressão crônica, obviamente, mas existem muitos males que podem, males simples, né, que são, não pense que você vai curar o câncer com o uso de uma erva, não pense que você vai se curar do Covid-19 com o uso de uma erva, mas você pode amenizar os sintomas dessas coisas, você pode, como eu disse, um tratamento coadjuvante para isso pode trazer grandes benefícios, e para os problemas mais simples, para as questões mais simples do dia a dia, você não precisa fazer um uso de um remédio que muitas vezes pode atacar o fígado, pode atacar o estômago, pode trazer outros problemas. Eu já tive problema, por exemplo, eu tenho um problema renal, na verdade não é um problema renal, eu tenho uma formação renal diferente, né, e me obriga a ter que tomar cuidados com certos tipos de medicamento que eu tomo. Então, eu, particularmente, leio a bula de cabo a rabo quando eu tenho que tomar um remédio. E eu cansei de ir ao médico, e o médico me diz para tomar tal remédio, e eu falo, como eu já sei, porque eu me cuido, e eu falar para o médico, olha, desculpa, eu não posso tomar esse remédio. E ele diz para mim, mas por que não pode? Eu digo, porque esse composto não é indicado para quem tem X problema renal. E ele diz, não pode. Eu falei, então, o senhor dá uma olhada na bula, e o médico abrir no computador dele a bula e dizer para mim, puxa vida, você tem razão. Então, eu já passei por isso, eu já sofri com isso. Então, e de quem está assistindo aqui, para ser honesto, quantos leem as bulas completamente, para ver as contraindicações, efeitos colaterais, né? Então, eu duvido, talvez em 100 pessoas encontre uma que lê 100% da bula. E os médicos indicam, né? E aí vai ver, a pessoa tem hipertensão, o médico não pergunta, não se dá conta, ou talvez não saiba, que aquele remédio não é indicado para problema de hipertensão, e aí a pessoa toma o remédio, tem uma síncope aí, e aí toma outro remédio, toma aquele, volta, e aí fica nesse ciclo constante, né, de tomação de remédios, vamos chamar assim, e que muitas vezes, a Carolina está dizendo aí que ela lê sim, ela é doida por bula, eu também, eu leio para valer. Eu particularmente tenho a listinha, a minha própria listinha de medicamentos que eu não posso tomar.
por conta das minhas questões, eu já sei. Então, quando alguém me indica um remédio, o médico, né, me indica um remédio, a primeira coisa que eu faço é olhar na minha listinha para saber se aquilo está lá ou não. Ah, estou vendo aqui, a Lígia perguntando para dor aguda no ciático. Já já a gente fala disso, prometo que eu chego lá no final e eu vou deixar uns minutos para falar disso, mas eu já tenho aqui, vamos falar disso aí. Está anotada a sua pergunta, viu, Lígia? Boa noite aí, beijo em todos por aí. Ah, o Marco, certeza, né? Que nem eu ler lista telefônica, certeza, eu também. Vamos lá, vamos entrar agora na parte divertida da coisa, né? A gente tem que considerar, a gente está falando do reino vegetal hoje, tá? Que são as plantas de uma maneira geral, não somente as plantas, vamos falar desde as pequenas, das médias, grandes árvores, isso a gente considera tudo, reino vegetal, né? Cada parte, quando a gente fala em ervas, não necessariamente é folhas, né? A gente usa uma parte... Cada planta, cada erva, cada árvore, ela tem uma parte específica para utilização. Algumas a gente utiliza raiz, outras a gente utiliza caules, outras folhas, outras flores, ou tubérculos, ou até frutos, ou sementes, né? Então, para cada uma, nem sempre o que se usa de uma parte da planta é indicado. Algumas, por exemplo, a gente usa folhas, mas se utilizar as raízes não presta. Então, isso é muito importante. Mas quando a gente fala reino vegetal, engloba isso tudo. Tá? Dentro do reino vegetal, eles têm eles têm 3 características primárias, que é o que a gente vai falar. A primeira característica primária do reino vegetal é a característica química dela, que é ou característica fitoterápica, que é que todo mundo conhece, né? Uma determinada erva, uma determinada planta, ou raiz, casca, folha, fruta, semente, seja lá qual for a parte, existe um componente químico que aí eu vou ou ingerir através de chá ou de alguma forma, ou então para a produção de uma pomada, de um emplastro, alguma coisa assim, e ela tem um efeito direto, químico, que é o que a gente conhece, que está mais associado à farmacologia tradicional, que é o remédio de tomar, vamos dizer assim. Esse é a característica química do reino vegetal. Isso toda planta tem. Algumas são benéficas, outras são venenos, outras são tóxicas, né? E a Silvia também está dizendo que prefere um chá do que remédio. Eu também, viu? A Adriana aqui do meu lado também, remédio só em último caso, viu? A segunda característica é o aromático. A segunda característica é o aroma da planta. O aroma, ele tem uma característica, está ligada à química, obviamente, porque o aroma, ele desprende, né, é uma substância química que o nariz, ele sente, obviamente, né, são moléculas, né, o aroma da planta, ele libera essas moléculas, e nosso sistema olfativo sente isso. Só que é o cérebro que processa essas informações. E ao cheirar um determinado aroma, os neurônios aí muitas vezes podem ligar determinadas emoções. Algumas plantas, a parte química dela, que é o efeito, por exemplo, de um chá, né, que é o composto químico ativo da planta, pode estar ligado diretamente ao aroma. Outras não, outras são completamente diferentes. E a terceira característica dos vegetais, a terceira e talvez a mais polêmica, apesar de né, a página é de uma casa de artigos religiosos, mas eu quero tirar um pouco esse contexto religioso da palestra de hoje, tá? A última característica dos vegetais é a questão energética, né? Aí na Umbanda, no Candomblé, isso é fácil, porque tem erva do orixá, erva do santo, erva X, as pessoas são mais fáceis, são mais receptivas a aceitar esse conceito. Para quem é fora da religião, para quem é um tanto cético quanto a essa questão,
O que eu tenho a dizer é o seguinte, Einstein já dizia, tudo é energia, né? Tudo que nós temos aqui é energia, né? E é igual a mc ao quadrado, massa vezes velocidade da luz ao quadrado, ou seja, tudo. E a matéria nada mais é do que energia condensada, né? Energia espremida, vamos dizer assim, sob alta pressão. E é isso que nós somos, tudo na Terra, né? A matéria, ela é energia comprimida. E os vegetais nada além são do que matéria, energia comprimida. E essas plantas, elas vibram em determinada energia, né? Existe um estudo, por exemplo, para quem é mais cético, existe um estudo muito bem fundamentado, é uma pesquisa de um japonês chamado, se eu não me engano, Masaru Emoto, eu acredito que é esse o nome do japonês, falecido já. Ele ganhou notoriedade pelo filme O Segredo. Qual foi a experiência dele, né? Ele pegou frascos com água de uma determinada fonte, uma fonte pura, né, considerada estável, colocou rótulos nessas garrafas de água e escreveu palavras aleatórias ali. Então ele escreveu lá amor, felicidade, alegria, palavras boas. E também escreveu palavras como ódio, raiva, rancor. E ele espalhou essas garrafas em estações de metrô. E depois de um tempo, ele coletou essa água, congelou e avaliou os cristais, a formação cristalina do gelo na água, né? Ele avaliou e ele percebia, para quem não conhece, procura na internet, né? Dr. Masaru Emoto, ele é um médico japonês que fez a pesquisa e é incrível as fotos das águas que haviam em frascos que tinham palavras boas, né, palavras felizes, vamos dizer assim. A formação cristalina é lindíssima. E a formação cristalina dos frascos, obtida dos frascos onde tinham palavras aí de ódio, palavras ruins, vamos dizer assim, a formação cristalina é horrível, é feia, né? Isso vocês podem pesquisar facilmente na internet, que tem, colocar o nome dele e vão aparecer todas as fotos e o estudo dele completo. A pesquisa dele foi sistemática, é uma pesquisa científica mesmo, o que prova, você vê, a água veio da mesma fonte, né? Ele engarrafou as garrafas no mesmo processo, e espalhou em locais diferentes, fez várias réplicas desse mesmo estudo, e ele percebia que o resultado era sempre o mesmo. Então, esse é o conceito do estudo científico. Então, a gente percebe o quê? O que foi isso? O que mudou de uma garrafa para outra? Apenas a etiqueta com a palavra. Por quê? Porque as pessoas viam as palavras escritas no rótulo e automaticamente, quando ela via raiva, ela sentia algo e, óbvio, projetava de alguma forma essa energia da pessoa na água. E a partir do momento que ela via a garrafa boa, com a palavra boa, amor, por exemplo, ela se deparava com a transmissão energética dela, a emanação energética dela, boa também, para, de alguma forma, chegava nesse líquido. Então, os resultados disso são expressivos, né? Existem vários outros estudos, várias outras formas, né, que avalia essa questão energética, né, de vibracional, vamos dizer assim. Existe um termo para isso que a gente chama hoje de fitoenergética, do mesmo jeito que tem a fitoterapia, que é a parte química da coisa, aromaterapia, que é a parte do aroma, e para fechar a pirâmide aí do centro vegetal, que é a parte fitoenergética, né? Então, são esses três aspectos. Essa pirâmide, necessariamente, ela não está ligada. Por exemplo, isso é importante ter em mente. Se você tem um vegetal que quimicamente, fitoterapicamente, ele é bom para uma coisa, aromaticamente ele necessariamente não está ligado. E energeticamente também não está ligado. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu tomo chá de hortelã, me acalma. O cheiro do hortelã também me acalma. E se eu tomar um banho de hortelã também vai me acalmar. Ok, isso pode estar interligado
mas existem ervas, por exemplo, que são totalmente díspares nessas 3 pirâmides, e isso é importante ter em mente. Por exemplo, o café, eu gosto do café porque ele é totalmente distinto nessa questão, é um exemplo muito fácil de entender. Se eu fizer um chá de folha de café, por exemplo, que não é tomar o café, tá? A própria folha do café, ou o café em si, tem a cafeína, que é um estimulante, né? A gente sabe disso, é notório, né? Tem gente que nem pode tomar café, porque senão aumenta a ansiedade, mas o café, ele é um estimulante natural, por conta do composto que tem lá, cafeína. O aroma do café, somente o aroma do café, ele não tem esse efeito estimulante. Pelo contrário, o aroma do café normalmente causa, principalmente nas pessoas mais adultas, ele causa um relaxamento. Por quê? Porque o aroma do café vai fazer você lembrar da infância, provavelmente. Da sua mãe fazendo o café da manhã, da sua avó fazendo o café da manhã. Então, o aroma, no caso do café, ele tem um aspecto totalmente diferente da parte química. Enquanto o químico, ele é um estimulante, o aroma, ele é um tranquilizador. Ele lhe traz memórias afetivas para a maioria das pessoas, é claro. E na parte energética, por exemplo, um banho de café ou de folha de café, ele é um excelente para limpeza, ele é ótimo para limpeza. Ele é ótimo para limpeza. Não é à toa que é considerado uma erva de preto velho, né? O café, por exemplo, é uma erva de preto velho, porque ele é ótimo para limpeza áurica. Então você vê, é uma única planta, uma única fonte, mas em que a pirâmide ela tem efeitos completamente diferentes entre si. Então, o fitoterápico tem efeito estimulante, o aromático ele tem um efeito tranquilizador, acolhedor, eu diria, e o energético ele é de limpeza. Então, é um elemento bem diferente do hortelã. Então, isso tem que ser levado em conta, e isso é importante, que se leve em conta quando utilizar uma erva qualquer, porque muitas vezes a boa parte está sempre muito ligado, mas tem alguns casos, e por isso que eu falo do café, ele tem esse efeito que é bem diferente. Uma pergunta que o pessoal sempre faz, tomar uma aguinha aqui, né, porque a aguinha faz bem. Uma pergunta que sempre é feita, e eu também não quero entrar em polêmica, obviamente, porque eu respeito todo mundo, mas sempre fazem, por que da erva, o que é melhor, erva fresca ou erva seca? Alguém tem alguma ideia? Quero ver os comentários de vocês a respeito disso. Vamos lá. Me ajudem aí, porque eu fico falando sozinho. Confesso que é a primeira vez que eu faço uma live. Vocês estão estreando aqui. A Silvia falando que a camomila também, o aroma traz lembranças, com certeza. A camomila é extremamente acolhedora, tranquilizadora. A camomila também é uma que o efeito químico, o aromático e o energético estão bem ligadas entre si. Não tem erro, camomila. Até para criança é bom, né? Não tem contraindicação. E aí, pessoal, o que é melhor? Erva fresca ou erva seca? Aí vem a questão. Vamos lá, vamos ver se alguém aposta. A Cris falando, prefiro erva fresca. Aí a Carolina, algo a ver com os olhos? As ervas secas não soltam tanto os olhos. Vamos lá. Tem um certo sentido, vamos lá. Mas vamos adiantar que é para não perder tempo. Podem comentando aí. O pessoal do candomblé, com certeza, é erva fresca sempre, né?
lá, Adriano falando, para fins magísticos, a erva seca deve ser despertada, mas acredito que funciona igual quando a intenção for bem direcionada. Mas ela prefere a fresca. O Raul está falando, de acordo com a utilização, o que é verdade. Prefiro as ervas frescas por conta das seivas. Vamos lá. A verdade é o seguinte, 90% de uma planta, seja ela qual for, às vezes até mais do que isso, pelo menos 90% de uma planta qualquer é água. Né? Nós somos essencialmente, né, nós seres humanos aí, nós somos, boa parte é água do que nós temos no nosso corpo. E com a planta não é diferente. A maior parte dela é água. No aspecto fitoterápico, tá? No aspecto químico, não faz a menor diferença, tá? Porque quando a erva é seca, de maneira adequada, tá? Mais para frente um pouquinho eu vou falar dessa parte. Mas a erva, quando ela é desidratada, o próprio nome diz, né? Desidratada quer dizer tirar a água. Quando eu somente retiro a água da planta, tá? Sem o uso de nenhum aditivo, obviamente, sem o uso de nenhum acelerador para esse processo de desidratação, todas as partes da erva, elas continuam lá. Tá? Não é removido óleos, não é removido a parte química da planta, e nem tampouco cheiro. Afinal, por que não remove cheiro? Acho que todo mundo aqui gosta de pizza. A gente usa orégano seco na pizza. E com certeza o cheiro dele está lá. Né? Manjericão seco. A gente usa uma série de plantas. Camomila, por exemplo. Né? É difícil achar camomila fresca, né? A não ser que alguém plante em casa, porque é uma planta muito delicada. Mas a gente usa a camomila e veja o cheiro que ela tem quando eu faço chá. Então eu não perco o aroma. O café, né? A gente faz o café, ele é torrado, né? Depois ele é moído, ele passa por um processo industrial, mas o cheiro dele está lá, o óleo dele está lá. Então não perde. Essas características químicas da planta não é perdida no processo de secagem e nem aromática. Ah, sim, mas, poxa, a erva fresca, ela tem muito mais cheiro, sim, porque a erva, como ela tem muita água, no próprio processo de desidratação dela natural, porque a erva, a partir do momento que você colheu, ela vai murchando. O murchar é justamente perder água. Nesse processo de perder água, ela exala com mais facilidade os cheiros, mas ele continua lá. Poxa, mas então aonde está esse truque? A parte energética também perde da erva seca para a erva? Também não. Já existem, por exemplo, se vocês procurarem por grandes herveiros aí, como Adriano Camargo, qual é a melhor? Ele diz, qual é a melhor, fresca ou seca? Ele vai dizer, a melhor é que você tem na mão. Ou seja, ninguém fala assim, somente os puristas, né, vão dizer que às vezes você precisa de uma erva específica que não está na sua região. Como é que você vai ter erva fresca? Não tem, né? Não tem. E aí? Vai perder a chance de usar? Não perca, porque a erva seca ela é tão boa para as três questões quanto a erva fresca. Ela é tão boa. É óbvio que a erva fresca ela tem um visual mais bonito, ela tem ela tem um apelo muito maior, com certeza, ela reaviva os nossos sentimentos, né, a erva fresca. Aí existe uma questão emocional envolvida que a erva seca não tem, que é essa parte da beleza, né? Usar uma erva fresca é bonito, chama atenção, mas para o aspecto dessa pirâmide que eu falei, eu não tenho problema. Existe uma questão importante entre a erva fresca e a erva seca, que ninguém se dá conta, que é o que a Karen ali disse, né? A erva seca ela passou por um processo de transformação, então pode perder algumas propriedades. Cida, fica ligado aí que eu já vou falar de infusão das ervas. Fica ligado.
Fica ligado aí. Aliás, um beijo para você. Sentindo falta de você lá na loja, viu? Mas o que acontece é que na erva seca, por exemplo, eu não tenho controle, muitas vezes, de procedência. A procedência da erva seca é tudo. Só que a aparência dela, se eu pegar uma erva que foi produzida de maneira muito precária, regada com água ruim, manipulada de maneira ruim, foi seca num processo extremamente danoso para a planta, colhida partes que não interessam e misturada ali para dar peso. No processo final, eu não sei como é que está aquilo, eu não sei o que tem efetivamente dali. E para quem já comprou erva, para quem está acostumado a comprar erva, eu, por exemplo, nunca faltou em casa alguns tipos de ervas. Camomila, por exemplo, quando a gente procura, acha de diversas qualidades, tem vários tipos, e muitas vezes não se tem a procedência daquilo. E a procedência da erva seca é tudo. Eu falo isso porque quando a gente abriu a loja, foi uma das coisas que eu mais apanhei, foi no controle, no desenvolvimento de fornecedores das ervas, porque você encontra ervas extremamente baratas, mas não tem laudo, não tem absolutamente nada, não tem rastreio daquilo, não tem nada. Então, na erva seca eu não consigo controlar isso. Já na erva fresca, a aparência dela me diz tudo. Se ela foi, no mínimo, bem cultivada. Se ela foi bem manipulada ou não, eu não sei. Mas ela vistosa, eu não... Ali a Marley perguntando se pode congelar erva fresca. Pode, eu congelo. Eu mesmo congelo. Principalmente temperos aí, que a gente usa na cozinha diariamente e a gente congela aqui. É tranquilo. A aparência, é óbvio, não fica boa, mas o resultado fica ótimo, fica excelente. Porque muitas vezes você acha ali um determinado volume, óbvio, não vai deixar ali, ou se você não quiser congelar, você também pode desidratar a sua erva. Nós aqui em casa fazemos muito desidratação de ervas, é algo bem simples de fazer, de maneira natural, e fica ótimo, e depois você pode guardar isso, já já eu falo. Ficou clara a questão daí da erva seca e fresca? Só outro detalhe, colher ervas, né? A colheita das ervas, isso é importante. Eu sou um colhedor de ervas nato. Se eu andar por algum lugar e ver alguma erva plantada e eu precisar dela e eu quiser, certeza que eu vou colher essa erva, não há dúvida. Eu sou um colheiteiro, né? Um colheitador de ervas aí, nato. Né? Eu sou um pegador, um ladrão do jardim alheio, vamos dizer assim. Mas se deve tomar muito cuidado na colheita, com duas coisas. Primeiro, não colher ervas em locais onde tem poluição, tipo beira de estrada, né, em praça pública. Você vai colher erva em praça pública, que tem uma série de sujeira, poluição e tudo mais. Tem gente que colhe, perto da loja lá tem a represa Billings, né, lá embaixo. Lá nasce uma série de ervas. Às vezes eu vejo o pessoal coletando, fazendo uma colheita de ervas ali, com aquela água suja. Né? Você acha que aquela planta recebeu que tipo de nutrientes, né? Ou de energia, vamos dizer assim, que vem de uma água ruim. Então, muito cuidado na hora da colheita, né? Isso é importante. E quando fizer a colheita, se você está, sei lá, numa mata, alguma coisa, num local legal, tire somente o que você vai precisar. Não mate a planta, porque eu já vi muita gente que vai fazer a colheita ele não se contenta com um galho, ele vai literalmente colher tanto da planta que vai matá-la. Dê pelo menos a oportunidade da planta de se recuperar para que ela possa servir para mais alguém que precisa. Né? Tire somente o necessário. Né? Faça uma poda consciente da planta. Agradeça a Mãe Natureza que tá lhe oferecendo aquilo. Sempre é o que eu faço. Eu não entro em nenhum local de mata sem antes agradecer a natureza por isso e pedir permissão, porque é o que eu faço. Eu peço permissão para entrar em qualquer local de mata, para que as energias aí, de uma maneira geral, nos abençoe, e quando eu literalmente faço, sabe aquele filme Avatar, que a pessoa está caçando e ele mata o bicho, ele agradece o bicho
pelo alimento que ele vai poder oferecer. Eu não mato animal nenhum, mas quando eu faço a colheita das plantas, eu agradeço a ela por estar me sendo útil, por alguma razão, por algum motivo. Vamos lá. Falando nisso, como fazer a secagem? Depois, se você compra ervas frescas, né, e aí você comprou um monte, e você não quer jogar fora aquilo, ou não quer congelar, e quer fazer a secagem. É muito fácil fazer a secagem. Você pode colocar elas sobre um pedaço de papel, né, um papel limpo, não plástico, tá? Não coloquem por cima de plástico, porque o plástico não permite essa respiração. Coloquem elas, você pode também fazer uma amarração, como se fosse uma espécie de chumaço, amarra com barbante e deixa pendurado num local seco, tá? Que pegue um pouco de luz, mas não muito. Um pouco de luz, mas não muito. É bom que não fique no escuro totalmente, porque senão há proliferação de fungos. Existem alguns fungos que proliferam no escuro, e com um pouco de luz já é suficiente para que isso não aconteça. E não luz direta, tá? Luz direta também não é bom, porque senão você vai desidratar demais a planta, e não é essa a ideia. Então você tem que buscar o meio termo. Eu gosto de secar ela sobre um papel bem estendida, porque aí eu não coloco um galho, uma folha sobre a outra, bem aberta, e ela está ali bem, vamos dizer assim, respirando, para ela poder evaporar essa água. E uma vez por dia eu vou lá e viro isso de local. Eu viro as folhas, viro os galhos, eu faço essa viragem dela. E no momento em que eu sentir livre de umidade, claro, não pode pegar umidade, e aí no momento que eu sentir que as folhas estão espedaçando, e que ou se tiver galhos, e esses galhos estiverem partindo facilmente, é tranquilo. Sinal de que já está desidratada. Como armazenar isso? É bom armazenar de forma hermética, tá? Livre do contato com o ar. Então você pode usar aqueles saquinhos Ziplocs, né? Aquele zipa tudo. Aqui em casa, por exemplo, como é que a gente armazena as ervas, né? As ervas são armazenadas em recipientes de plástico, né? Com tampa e rosca, porque não tem contato com o ar, aí fica livre de contaminação, de umidade, de tudo. Quanto tempo dura essas ervas? Olha, existem ervas que ficam anos e anos. Na prateleira, obviamente, é obrigado a colocar um prazo de validade, e isso varia entre 3 a 5 anos. Mas eu vou dar um exemplo, tá, de que ervas, sementes, isso não estraga facilmente, desde que livre do contato com o ar, tá? Que não tenha ar. Foram descobertas sementes de espécies dentro das pirâmides do Egito, né, que espécies que já estavam extintas, e que depois de um tempo os pesquisadores decidiram tentar cultivar aquelas sementes, e elas brotaram. Então, veja, isso faz parte do reino vegetal, né? Então, sementes, ervas, desde que bem, é óbvio, dentro da pirâmide não tinha ar, lembre-se disso, né? Ficaram enterrados durante muito tempo e não pegaram ar, e nenhum micro-organismo se desenvolve ali. Então, desde que bem acondicionadas, você tem ervas aí para muito, muito tempo. Há muito tempo. Isso é ótimo. Vamos lá. Bom, já falei disto. Sim. Da Cida falou aqui. E agora eu vou entrar na preparação dos chás e do banhos. Rufem os tambores. Isso, respondendo a pergunta da Cida, porque estava aqui no meu roteirinho, agora chegou a hora dela. Como preparar um chá ou como preparar um banho, né? Porque você tem aí a questão do chá é para o uso fitoterápico, e o banho você vai usar para o fitoenergético, ou também para o fitoterápico, né? A Cris também sai e sempre volta com semente no bolso. Se eu sair e encontrar... Marli está perguntando, pode misturar mais de uma erva para chá? Marli, pode, algumas podem misturar, outras não.
De uma maneira geral, é possível misturar sim, mas em casos específicos não é bom, até porque é bom testar uma de cada vez para ver o que faz efeito melhor. Vamos lá, então, a preparação dos chás e dos banhos, porque é da mesma forma, certo? Exatamente da mesma forma, tanto a preparação de um chá, a preparação do banho. Pode parecer idiota, eu sei para alguns, mas tem muita gente que prepara isso de maneira errada. Então você tem lá a preparação mais comum do chá, é a chamada infusão ou abafamento, né? Dá para saber se a erva estragou? A Karen perguntando, dá, claro que dá. Se tiver descoloração, se tiver marca de fungo, qualquer característica visual ou olfativa, se você sentiu o cheiro diferente do que era e viu que a cor mudou, esquece, descarta, tá? Descarta mesmo. Porque ou é um fungo ou simplesmente ela tomou muito sol. Porque você também não pode guardar num pote hermeticamente fechado e deixar tomando sol. Se pegar luz, ela vai estragar, tá? Principalmente desbotar, vamos dizer assim, e eu vou perder a coloração. Então, a regra de ouro é assim, se está com a cor diferente do que você está habituado e está com cheiro ou fraco, perdeu o cheiro que você está habituado, ou descarta, na dúvida descarta, tá? Porque foi armazenado de maneira errada. Voltando lá, a infusão ou abafamento é a forma mais simples de preparar um chá ou um banho. Como é que é isso? Você vai ferver a água, tá? Você vai colocar na água para ferver, na quantidade necessária. Ferva somente a quantidade de água que você vai utilizar. Se você vai utilizar uma xícara, vai fazer uma xícara de chá, ferva uma xícara de chá. Eu vou fazer um banho, ferva 1 litro de água, isso é mais do que suficiente. Por quê? Porque você não desperdiça a erva. Você não precisa colocar 1 quilo de erva dentro de 1 tonelada de água. Então você não desperdiça. Então ferva somente a quantidade de água necessária. Ferveu a água, assim que a água ferveu, desliga a água, né? Desliga a fervura, desliga a fonte de calor. Coloque as ervas que você vai utilizar dentro dessa água, que agora ela não está mais fervendo, e abafe isso. Coloque uma tampa, se for uma panela, um bule, tampe. E deixe ali por 5 a 10 minutos, repousando, tá? Ou seja, se você utilizar, se as partes das ervas forem folhas, pequenos galhos e flores, você jamais vai ferver a erva. Esse é um erro muito comum que é cometido. O pessoal ferve as ervas. Isso não pode acontecer. Por isso que é importante, né, ferver a água primeiro, desliga a fonte de calor, seja gás ou elétrico, e tampe. Posso fazer a água no micro-ondas? Pode, os mais puristas vão dizer que não, por causa da energia do micro-ondas e tal. Concordo também. Tem a parte energética, porque, óbvio, o próprio nome diz, micro-ondas é energia. Eu, particularmente, para essas questões, não gosto de aquecer água no micro-ondas. Eu gosto de aquecer com fontes neutras, que é o gás ou por meio elétrico, como se fosse um aquecedor elétrico, ou manta térmica. Então, isso é uma questão importante. Eu não gosto, mas dá, desde que você deixe a água repousar. Só que se você ferver água no micro-ondas e deixar a água repousar, não vai ter o efeito do abafamento, tá? Colocar a erva junto com a água dentro do micro-ondas, esquece. Você vai destruir uma série de propriedades da planta, tá? Então não use esse recurso. O outro meio também o abafamento, ele funciona tanto para ervas secas quanto para ervas frescas, tá? Essa regra vale para todas. A outra forma de preparação é a decocção, que aí sim é a fervura, tá? Aí sim, que é o que a Cris está falando aí embaixo, e aí é verdade. Beijão, Cris.
quando nós utilizamos as partes mais duras da planta, por exemplo, casca de árvore, raiz, que são as partes mais duras, onde o princípio ativo se encontra no núcleo disso. Então, são coisas mais duras. Por exemplo, eu quero fazer um extrato de barbatimão, que é ótimo, só que a raiz é muito grossa. Então, nesse caso, eu vou ferver. Mas vou ferver por quanto tempo? De 2 a 3 minutos no máximo. Então, você vai colocar a raiz, ou a casca da árvore, ou as sementes, tem alguns casos que tem sementes, que eu uso, né, quando a gente faz extrato de sucupira, por exemplo, que é ótimo para reumatismo e artrose. Aliás, Lígia, você está escutando aí, eu lembro das suas perguntas, era dores no ciático, então dá para fazer o extrato de sucupira. Para quem gosta, dá para fazer um vinho de sucupira, que é ótimo aí, né? As sementes de sucupira, dá para se extrair o extrato, ou fazer um curtido no vinho, e, né, porque fica mais agradável, né, para quem quer um vinho de sucupira. Pode guardar na geladeira, e a sucupira, para quem não só para, eu falo reumatismo, artrose, mas é um ótimo amenizador de dor aí para essas dores mais crônicas, né, nervo ciático e tudo mais. Essa é a primeira, já eu dou mais algumas dicas. Não esqueci da pergunta, tá vendo? Memória funciona. E tem a minha assistente aqui do lado também, super assistente gata, ela tá dando risada aqui, que me auxilia, e também não vai deixar eu esquecer. Em alguns casos, para plantas muito duras, aí eu passo de 5 minutos, mas são exceções à regra, tá? Exceções à regra. Peraí, deixa eu ver. Sim, a Silvia perguntou um negócio legal aqui. Sim, eu vi. Quando a gente compra nas lojas os banhos de ervas prontos, qual acondicionamento devemos fazer? Por exemplo, guarda em vidros fechados, protegidos da luz, tá certo? Sim, Silvia. Guarde, eu posso falar da forma com que a gente vende na loja, tá? Os produtos vêm em saquinho de polipropileno, não é polietileno, e eles vêm seladinhos, né? Se você pegar o saquinho, por exemplo, ele estiver fechado, embalado, e você guardar ele no escuro, em local seco, não pode ser úmido, tá? Sem problema nenhum, você pode acondicionar isso, ou se quiser, melhor ainda, colocar dentro de um frasco fechado, perfeito, fica melhor ainda. Melhor ainda. Vamos lá. Sucupira, já fiz vinho, muito bom. A Silvia também falando. É isso aí. Lígia, ela tá falando, tem artrose e fez vinho de sucupira, excelente. Tá aí, tá vendo? A Cris também tá falando, canela de velho, é ótimo. Canela de velho, sim, também é ótimo. Vamos falar agora, a gente falou dos banhos, mas tem uma questão importante, que eu deixei aqui antes da gente falar da parte prática da coisa, que é algo que ninguém leva em consideração, que é a defumação. Para que serve a defumação? Né? A gente pensa assim, para que serve a defumação? A defumação, ela tem... a Priscila já colocou, né? Você leu o meu pensamento ou eu li o seu, né? Das duas, uma aqui, né? Vamos falar de defumação. A defumação, ela tem um aspecto importante. Ela tem dois aspectos que eu utilizo muito bem dessa pirâmide, vamos chamar assim, da pirâmide do reino vegetal, que é o aspecto químico, aromático e energético. A defumação, eu não uso o químico, tá? No caso da defumação, que é a queima das ervas, né? Ou de um prensado de ervas, que é o caso dos incensos, né? Dos incensos, defumadores, ou a queima das ervas em si. Eu não utilizo o meio químico, o componente químico, eu vou utilizar o componente aromático e vou usar o componente energético. A fumaça em si, quando eu faço uma defumação, ou uma incensação, eu descobri que essa é uma palavra oficial, né? O verbo incensar
não é só defumar, mas também incensar, ela utiliza esse conceito. E a defumação ela é muito antiga, ela é utilizada em praticamente todas as religiões, né? A Igreja Católica utiliza incenso, a Igreja Ortodoxa utiliza incenso, no islamismo não é uma prática recomendada, mas não é proibida, então muitos islâmicos utilizam, no judaísmo utiliza-se incenso, né? O Jesus, né, ganhou dos 3 reis magos incenso, mirra e ouro. Veja só, de 3 presentes que ele ganhou, 2 são usados para defumação, que é o incenso e a mirra, que são resinas de planta, né? Então, veja só, são itens valiosíssimos que acompanham a história desde muito tempo. Budismo nem se fala, utiliza-se muito incenso. Hinduísmo, então, se utiliza, desde o Oriente ao Ocidente, se utiliza a defumação. Mas a defumação ela tem um aspecto importante. A fumaça é um elemento propagador de energia e um elemento propagador de aroma. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma limpeza dentro da minha casa, eu posso dar um banho na minha casa? Posso lavar a minha casa inteira? Pode, se você quiser pode, mas vai dar um trabalhão danado, lavar parede, teto, cada uma das frestas da sua casa, vai dar um trabalhão danado lavar. Mas uma defumação, você resolve isso completamente, porque a fumaça ela penetra em todos os cantos da sua casa, do seu comércio, né? Ah, eu posso defumar uma criança? Pode defumar, vai ficar com cheiro, né? Mas pode sim, pode fazer uma defumação nas pessoas. Tem muitos centros que são feitos de defumação, né? É feito no xamanismo, né? As pessoas fazem a defumação das pessoas com sálvia, por exemplo. É um elemento comum. E um detalhe, nesse caso, veja só, os puristas de erva fresca não serve para defumação. E aí, fala para mim, como é que fica essa história? Né? Se erva fresca é sempre melhor, erva fresca é sempre melhor, essa parte dos puristas vai por água abaixo, porque não dá para usar erva fresca na defumação. Por quê? Porque 90% é água, ela não vai queimar. Mesmo que você coloque um carvão ali fumegando e colocar as ervas lá em cima, só vai fazer estourar, ferver água, mas a defumação, né? Sim, tá a Silvia falando, temos que ativar ou acordar as ervas frescas, despertar a energia. Sim, Priscila está falando do olíbano. Sim, o olíbano é uma resina de árvore também, assim como a mirra, assim como o incenso, ou frankincense, como eles chamam lá, né? O incenso lá fora. Então, essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante da defumação. A defumação é boa para grandes ambientes. Ela é ótima para isso, para liberação de aromas, como eu falei, dos efeitos aromáticos, mas também para impregnar e fazer a limpeza desse ambiente, ou trazer a energia que você quer junto com a fumaça dessas ervas. Então, essa que é a questão do incenso. Banho de sal. Muita gente fala, não tome banho de sal, não tome banho de sal, não tome banho de sal, porque é perigoso. Tem alguns que abominam o banho de sal. Eu não sou tão purista assim. Aliás, eu gosto das coisas... Eu gosto do lado... Para quem me conhece, sabe que eu sou muito aberto a essas questões religiosas, filosóficas e tudo mais, mas eu sou muito racional, eu sou muito científico para alguns casos, né? Se o banho de sal não fosse bom, toda vez que a gente entrasse no mar, estaríamos todos lascados, certo? Porque o mar é salgado. E aí, me explica essa. Por que a água do mar não faz mal, então? Né? Por que tomar banho, se eu quiser tomar um banho de sal na minha casa, de salmoura, né? Para limpeza, e por que se eu tomar banho do mar não faz mal? O que eu digo aos clientes é o seguinte, que o pessoal sempre pergunta, né? O banho de sal muitas vezes ele é necessário, né? Muitas vezes o sal, ele é um elemento, aí já é do mundo mineral, mas como a gente está falando de banhos, defumações e tudo mais,
ele acaba entrando, não é vegetal, obviamente, mas muitas vezes a gente está associado o sal grosso com as ervas, né, com o uso das ervas. O que eu recomendo a todos é o seguinte, e por uma razão específica, o sal, ele remove, sim, uma grande quantidade de energia. E ele não remove só aquilo que é ruim, a sua energia ruim, ele remove também a energia boa. Muitas vezes ele não tem distinção, né? Mas muitas vezes isso é necessário, por uma condição que a pessoa se encontra, por uma condição específica, isso é necessário. E aí vai do bom senso. E o que eu recomendo às pessoas sempre é o seguinte, quando se realmente precisa de um banho de sal grosso, faça isso à noite. Por quê? Faça isso à noite, dentro da sua casa, e que você não vai sair num dia que você não vai mais sair de sua casa. Num dia que você vai tomar seu banho e vai literalmente dormir. Por quê? Porque se você remover energia demais no seu sono, ele vai lhe servir para recuperar essa energia. E você não saindo de casa, quer queira ou quer não, o seu lar é o lugar mais seguro, seja ele energético, de maneira energética ou não, o seu lar é o local mais seguro que você tem para viver. Pode até não ser as mil maravilhas, mas é o local mais seguro. Então, se você tiver que fazer um banho de sal, faça isso à noite, antes de dormir, e literalmente quando for dormir, né? Não toma um banho de sal e vai assistir aqueles noticiários macabros para se encher de caraminhola dentro da cabeça. Não, tome o seu banho e vai dormir. Se possível, tome o banho de sal, depois use outras ervas, tome um segundo banho, só que com um banho de ervas, para poder literalmente trazer essa energia de volta. A Andrei falou, você falou da Andrei, né, que ela falou de informação de carta, a Cida está falando também, que ela faz uma pergunta, né, acho que está uma dúvida. Deixa eu ver aqui as perguntas. Embaixo, depois do banho de sal, tem que tomar um banho doce? Ah, ainda não entrou para mim aqui na minha tela. Deixa eu ver se eu vejo na outra. Ainda não entrou para mim aqui. As perguntas. Já entra a Adri, fica cantando aqui para mim, porque na minha tela não entrou. A Adri falou assim que ela limpa as cartas dela de informação, fica bem legal e tal. E a Cida, ela fala, depois do banho de sal, tem que tomar um banho doce, não é? Sim, a Cida falando, sim. Se você tomar um banho de sal, exatamente. Tome em seguida um banho equilibrador, que a gente chama, né? Um banho de equilíbrio, que é um banho de ervas. Escolha, pode ser um simples alecrim, um simples chá de alecrim já é suficiente para você reequilibrar essa energia que eventualmente foi perdida além da conta. A Cida também falando sobre banho de sal grosso, eu vou dizer que depois deve ser tomar banho de alfazema para recuperar. Ou alfazema, né? Isso aí, é isso aí, Silvia. Pode ser um alecrim, pode ser uma alfazema, exatamente isso. Então, a Adriana falando que limpa o tarô com a defumação, sim, preserva as cartas, sim, porque a fumaça, a própria defumação em si, se você pegar lá salgar a carne, né, que a gente fala carne seca, o sal e a defumação, extremamente, é um meio antiguíssimo para conservação de alimentos, né? Então é óbvio que tanto o sal quanto a defumação, elas matam bactérias e micro-organismos. Então, pode parecer que não, mas é verdade. Então, existem esses aspectos também da defumação. Preserva mesmo, principalmente no caso de baralhos, livros, né? Se preserva muito contra micro-organismos aí, conserva mesmo, não só energeticamente, mas quanto a essas questões. Vamos lá. Puxa vida, atingimos 50 pessoas na sala, hein? Não achei que minha transmissão ia dar tanto ibope assim, hein? Obrigado pela presença de vocês todos. Acho que para mim a primeira live é um público... Quando a gente começou a loja, nós fizemos um curso desse lá, eu consegui reunir, por causa do espaço físico, 12 pessoas. Você vê, a live deu 50 pessoas ao vivo, né? Eu não teria espaço físico para fazer isso. Então eu tenho que agradecer ao Corona
por essas oportunidades, tá vendo? A quarentena nos dá essas oportunidades de descobrir novas formas de nos aproximar. Pena que eu só tenho vocês por escrito aqui, né? Não dá para mim conversar com vocês pessoalmente, porque a audiência frente a frente é muito melhor. Vamos lá, deixa eu falar de algumas ervas para vocês, né? Eu vou falar das básicas, óbvio, que é a alfazema. A alfazema é uma erva excelente. O chá de alfazema, a gente usa muito alfazema para banho, mas o chá de alfazema é ótimo. É ótimo, é ótimo para questões de ansiedade, para tranquilidade, para paz, uma série de coisas. Então, a alfazema eu vou dizer que é uma erva coringa para isso. Olha, aí você vai dizer assim, a alfazema já não dá conta da ansiedade que eu estou passando no momento. Aí tem uma erva mais potente, que chama-se valeriana. Valeriana é uma erva forte para isso. E você pode tomar ela ao longo do dia inteiro, se quiser. Faz um chá fraco. É bom porque você vai se hidratar, igual eu estou fazendo aqui agora. Vocês viram aqui o copinho de porcelana de Poços de Caldas. Valeriana você pode tomar o dia inteiro, não tem contraindicação. Você pode tomar de hora em hora. É bom que você vai se hidratar e vai se acalmar com a valeriana. E vai dosando. Se você perceber que a valeriana está te deixando muito mole, faz um chá mais fraco. Se você sente que precisa de mais potência, faça um chá mais forte e tome em intervalos menores. E assim você consegue dosar e controlar. Valeriana não tem contraindicação. Só não pode dar para criança. Tá? Para criança não pode dar. Para criança, para acalmar os ânimos infantis, aí melhora o chazinho de alfazema. Tá? E pode colocar um pouquinho de alecrim, porque melhora o gosto, as crianças vão gostar. Outra erva coringa para o momento do coronavírus. Não vai curar o coronavírus, mas se você está trancado em casa com a mulher e as crianças, e ela entrar na TPM, o bicho vai pegar, vai ficar difícil. Então tem uma erva que é campeã para isso e pode ajudar muito, que é a artemisia. A Adriana está falando que quer dar um depoimento. Vem cá, Adri, vem cá. Fala aqui no microfone, olha lá. Artemisia, Oi, Salvadora. Pessoal. Pois é, conheci a Artemisia através do Léo. Eu estava numa situação muito complicada, né? E não gosto de tomar comprimido, cólicas, assim, humor insuportável. E eu comecei a fazer uso da erva. Então, eu tô tomando acho que uns 2 meses já. Todos os dias eu faço uma caneca de chá e tomo ela. E confesso que nesses 2 meses a minha cólica diminuiu demais e o planejamento da jaula, né, para minha pessoa nessa época, ele não estamos pensando mais, porque assim meu humor mudou muito e assim confesso que eu estou me sentindo bem melhor com o uso dessa erva. Então assim, meninas que estão aí, que tem problema com isso, ou conhece alguém, né, alguma amiga, alguém da família que passa por esse processo, né, de menina, eu aconselho vocês a indicar essa erva, porque assim, há 2 meses eu estou tomando e, nossa, fez muita diferença na minha vida, ok? Beijo para vocês. Tá vendo? Esse quartinho que vocês estão vendo aqui é o laboratório onde as coisas acontecem, aqui os projetos e tudo mais. Mas já havia um plano para transformar esse quarto numa jaula. Vocês viram que graças a Artemisia, esse quarto continua sendo meu quarto de bagunça, meu quarto de experimentos aí. Então, fica a dica. É uma erva, Artemisia, é uma erva que existem relatos dela, assim, igual a Adriana está dizendo, a erva da mulher. Mas por que a erva da mulher? Até o nome diz, né? De Artemis, que era a deusa grega, não é? Vem em relatos da Grécia.
porque, acredite, se não fosse a Artemisia na Grécia, a TPM tinha reinado por lá e acabou. Né? Não, o mundo não seria mundo sem Artemisia. E é uma erva que hoje quase ninguém conhece, caiu em desuso, ninguém mais fala de Artemisia. Não é uma erva, não é um chá saboroso, confesso, mas nada que um pouquinho de mel não resolva. E vale a pena, e é uma erva barata, é uma erva relativamente barata. Vamos lá, perguntas. Tem o Raul está falando assim, o alecrim também pode ser considerado uma erva coringa? Sim, o alecrim, que era próxima da minha lista, né? Eu falei da alfazema, falei da artemisia para salvar do TPM, mas o alecrim é sim uma erva coringa, porque o alecrim, ele pode... O alecrim, ele serve para limpeza, mas ele também serve para te animar. O próprio nome diz, né? Alecrim, alegria. O chá de alecrim é excelente para digestão. Por que as pessoas no mundo inteiro temperam carne de porco com alecrim? Porque o alecrim, ele é ótimo para digestão, ele ajuda realmente na digestão. Você tem problema de gases, digestão, azia, chá de alecrim. Em banho é fantástico. Defumação com alecrim, então, nem precisa falar, porque é maravilhoso. Alecrim, posso tomar banho... tem uns que... pescoço para baixo. Não, alecrim é uma erva morna, então você pode usar cabeça. O alecrim só não é bom. Existe uma restrição no alecrim, que é para pessoas que têm úlcera, tá? Quando chegou nessa parte, quando a parte estomacal já deu o limite, aí realmente o alecrim não é bom para essas questões. Quando tem, né, úlcera duodenal, esofagite, aí não, porque o alecrim ele tem uma certa acidez e realmente não é bom para... Falando nisso, a Silvia, né, ela falou que perdi esse curso, que foi quando esteve na loja, estou esperando o próximo presencial. Pois é, o problema é que agora presencial na loja não dá, Silvia, porque o que acontece, a loja ganhou um corpo tão grande que nós não temos mais espaço, acabou o espaço, eu preciso arrumar uma sala de aula para a gente fazer um curso desse de novo. Mas veja só, essa sala de aula aqui está incrível, 50 participantes, eu falo, a gente teria que arrumar um anfiteatro para... Seria legal o pessoal que está participando, se eles quiserem, tipo assim, a apostila. Sim, depois vocês mandam um e-mail para a gente, a apostilinha do curso eu mando para vocês, que eu fiz uma listinha de ervas, né? Vamos falar de calêndula, né? Calêndula, que é uma margarida, um tipo de margarida lindíssima, né? Ela é muito bonita. Calêndula, na antiguidade era conhecido como a erva da inteligência, a erva da inteligência, erva da prosperidade, porque dizia que quem tomava o chá de calêndula ou banho de calêndula se tornava próspero. Na verdade, isso tem uma certa questão, porque quimicamente a calêndula ela possibilita uma série de atividades neurais, né, que te faz clarear as ideias, digamos assim. Então é óbvio, uma pessoa que precisa de prosperidade, ela precisa de boas ideias, né, para serem executadas. E o chá de calêndula aí é um excelente despertador de ideias, digamos assim. E o chá de calêndula também caiu em desuso, né? Também é uma planta que caiu em desuso. O guaco, vamos falar do guaco, que é o xarope da vovó. Aliás, vou até ensinar para vocês como fazer xarope de guaco. Uma receita bem simples, bem fácil para tosse. Né? O pessoal toma hoje xarope de corticoide aí à vontade, não é? Dá para as crianças xarope de corticoide, vai no médico, né? Predilosona, essas coisas assim. E, sabe, se esqueceu do xaropinho de guaco, né? Bem fácil de fazer. Olha só, anotem a receitinha do xarope de guaco. 1 xícara de açúcar, 1 litro de água, mais ou menos aí 9 folhas de guaco, se tiverem verdes, né, frescas,
bem lavadas e bem higienizadas, óbvio, né? Ou mais ou menos 20 gramas de erva seca, de guaco seco, e uma xícara de mel. Então vou repetir, uma xícara de açúcar, 1 litro de água, 9 folhas de guaco fresca ou 20 gramas de erva fresca, de guaco fresca não, seca, e uma xícara de mel. Então você vai primeiro colocar essa xícara de açúcar numa panela, né, numa panela funda, e vai caramelizar esse açúcar. Você vai deixar ele lá derretendo, 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 até ele ficar douradinho. Na hora que você perceber que ele está começando a dourar, você vai adicionar 1 litro de água fervendo, não fria, a água tem que estar fervendo, tá? Vai adicionar nesse caramelo que você fez dessa xícara de açúcar, você vai adicionar 1 litro de água fervendo. E vai dissolver, vai mexendo ali na panela, dissolvendo esse açúcar. Na hora que virou uma água com açúcar ali, aquilo vai estar fervendo, certo? Porque a água está fervendo, o fogo está ligado, tá? Você vai desligar, nesse momento que dissolveu o açúcar, você vai desligar a água, né? Vai desligar o fogo e vai adicionar as ervas. Adiciona as ervas, adicione ali e deixe repousar por um tempo. Deixe repousar isso lá. Né? Você vai fazer o processo de infusão ali e deixa repousando ali durante uns 20 minutos. Tá? Esfriou um pouco e repousou, ainda com a solução quente, você coa se quiser, pode coar essas ervas, tá? Pode coar. E acrescenta a xícara de mel para dar uma engrossada na coisa, tá? É xarope demais, né? É xarope demais, e dura, tá? Você pode guardar na geladeira, porque o mel aí, ele é antibiótico, né? Vocês sabem que mel também, ele não tem validade desde que guardado adequadamente. Então, você tem xarope, ele pode ser tomado tranquilamente, 1, 2, 3 colheres por dia. A criançada vai adorar esse xarope, não vai ter. Ele conhece um lugar para o próximo curso. Ah, eu também conheço um lugar bom para o curso, viu? Pode fazer, pode agendar aí que eu tô dentro. A Cida falou que tem guaco plantado e faz isso há mais de 20 anos. Guaco é excelente, tá? E os testemunhos. Também falou que tem muitos filhos dela com folhas de eucalipto. Guaco é ótimo. Se você quiser dar uma incrementada nesse xarope de guaco, você pode colocar um gengibre, pode colocar umas raspas de limão, alguns, mas aí a criançada já não vai gostar muito. Coloca uns 2 dentes de alho também, porque o alho é bom para isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma erva aqui boa para falar para vocês, porque a gente estourou o tempo. Estourou o tempo. E hoje é sexta-feira, certo? Tem um monte de... Podia estar num boteco agora, né? Podia estar num boteco. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma erva aqui das minhas anotações. Falamos do alecrim. Ah, essa tem que ter, lógico, arruda. Arruda, arruda, arruda. Porque todo mundo precisa de arruda, não é? Num determinado momento. A gente fala, né, o galinho de arruda, esse é um termo muito popular, o galinho de arruda na orelha para espantar mal olhado. Não é à toa que isso vem daí, né? Isso não é o povo da macumba que inventa. Hora ou outra você vê alguém com arruda na mão e não tem religião, né? A arruda é um excelente erva para descarrego, excelente. Para banho de descarrego ela é ótima, né? Porque limpa mesmo, faz uma limpeza profunda e não é tão agressiva quanto o sal. Assim como a guiné entra nessa família junto. Você misturar arruda, guiné, fumo, né, e fazer um banho com esses 3 elementos aí, e folha de café, por exemplo, você tem um banho ótimo para limpeza e descarrego. E sem necessidade de acrescentar o sal grosso. A arruda, nunca ninguém imaginou, mas você pode tomar chá de arruda se quiser. Né? O chá de arruda, antigamente, é um vermífugo, assim, violento, né? Não há verme que resista à arruda. A única contraindicação da arruda é que não é bom para gestante, tá? Porque é abortivo, né? A arruda ela é abortiva. Então,
Assim, muito cuidado com a arruda, tá? Na verdade, tem que deixar bem claro, tomar cuidado com todas as ervas antes de... Sim, a Adriana tá me lembrando aqui, ela puxa a minha orelha, né? E a minha produtora. Agora a gente vai ter que ser rapidinho, aqui tem umas perguntinhas, tá? Eu vou falar assim, a Van, ela tá perguntando para que serve o xarope de barro que você acabou de falar, acho que ela entrou agora. Ah, sim, o guaco. Chá de Guiné, eu vi aqui. Não, peraí. Tá, a Adriana está falando as perguntas aqui, vou pela sequência que ela está falando, vamos lá. É do xarope que você tinha acabado. Isso, do guaco. Ela só perguntou para que serve. O guaco é excelente para tosse, né? O guaco é maravilhoso para isso. E a Silvia fala sobre o cravo, a canela em pau, acho que sabe um pouco. A Andrea fala sobre o gengibre, que tem que tomar cuidado com a pressão. Sim, ótimos comentários aí. A Roseli está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, vou deixar para vocês aí, por que não? É propagação de conhecimento. Quem não pôde acompanhar ao vivo, fazer as perguntas ao vivo, pelo menos pode assistir o vídeo depois. Pelo menos a minha ideia é deixar para vocês aí na página. E também, já estou pensando no próximo workshop aí. Vamos ver o que vai acontecer para diante. Se a gente aprofunda mais nessa questão de ervas ou a gente parte para algum novo tema aí. É uma ideia. Chá de Guiné se existe. Chá de Guiné, não. Guiné não é boa para chá. A verdade é a seguinte, Guiné, existe um uso bem específico, mas a Guiné é um chá meio perigoso. A Guiné é bom para banho, tá? Use no banho, que no banho é tranquilo. É a mesma coisa, Guiné tá coladinho na Comigo Ninguém Pode, tá? É um pouco demais de chá de Guiné, dá problema. Então não é bom não, tá? Falar um pouquinho sobre o gengibre. O gengibre, nossa, o gengibre ele é um ótimo banho, né? O gengibre no banho é extremamente revigorante. O Raul também está falando do levante. Ó, o levante ele é da família do hortelã, tá? O próprio nome diz, levante, ele levanta. Do mesmo jeito com alecrim. Ó, você quer fazer um banho para animar? Banho para animar mesmo, para ficar com a alma desperta. É um bom banho para tomar de manhã, não para tomar à noite, tá? Levante, calêndula e alecrim. Comece o dia com um banho desse, que vai ficar ótimo. O chá de levante também é muito bom, né? Porque o levante é da família do hortelã. Ele é ótimo, ótimo. Chá de jatobá. A jatobá também o jatobá normalmente se usa semente, que vem dentro a Rosineide, jatobá. Tá difícil de encontrar jatobá em São Paulo, mas ainda acha. O jatobá, assim como a sucupira, que eu falei lá no início, né, são ótimos aí para dor, para essas questões. Outra coisa, chá de pitanga, tá? Para quem está com febre aí, chá de pitanga é ótimo, é um antitérmico muito bom antitérmico, e também é ótimo para as dores, viu, Lígia? Chá de pitanga é ótimo e é gostoso. Estão perguntando. O Marcos está perguntando, todas as ervas que você indicou estão na loja? Sim, estão na loja, certeza. Ó, dica para vocês, hein? Todo dia sim, dia não, dia talvez, eu tenho publicado, para quem presta atenção e acompanha a página, pode ver que eu comecei a postar um resuminho de uma erva em específico. Eu coloco lá a foto dela, as propriedades químicas, energéticas, aromáticas, eu divido. Para quem acompanhar aí, eu vou colocar, certeza que até o final do ano, provavelmente eu termino, porque, igual eu disse, eu tenho mais de 400 ervas para catalogar, e eu tenho feito isso constantemente. Então acompanhem lá, porque vocês vão ter, até o final do ano, a lista completa de ervas, assim,
tipo coringa, vamos dizer assim, o baralho das ervas disponíveis. Por que eu estou fazendo isso? Porque é muita coisa para fazer de uma vez, e também fica chato, não é? Colocar isso tudo de uma vez, mas até o final do ano eu pretendo transformar isso num livro, ou nem que seja um e-book para distribuição. Então... A Roseli está falando do quebra-pedra. Quebra-pedra, chapéu de couro, uva urse, ótimo para o rim. Esse aqui eu sei de cor e salteado. As minhas 3 ervas favoritas aí por causa do rim: quebra-pedra, chapéu de couro e uva urse. Ótimas para o rim. Para quem tem problemas renais, é ótima. Vamos lá. Minutos finais, porque eu falei que ia ser 1 hora, ficamos 1h30. E os 50 não arredam o pé. E aí, gente? Estão perguntando, Alessandra, coloca quanta sucupira no vinho, por favor. Quanta sucupira no vinho? Depende do tamanho das sementes que você conseguir, tá? Para 1 litro, mais ou menos umas 10, tá? Mais ou menos umas 10 delas para 1 litro de vinho. O bom seria que fosse o vinho mais doce, tá? Porque o vinho seco, ele pode azedar, aí vira vinagre. E o vinho doce, dificilmente ele vai virar vinagre, ele dura mais tempo. Então, para quem não gosta de vinho doce, é melhor que seja doce por conta de conservar, tá? A Silvia está falando, está adorando o conteúdo, é interessante. Obrigado, Silvia, acompanhou desde o começo. Acompanhou desde o começo aí. Vão acompanhando o nosso site lá. Apostila, sim. Vai adorar uma apostila. Eu fiz a básica, tem algumas ervas, tá pronto, tem tudo isso que eu falei de maneira bem resumida, mas já é um começo. Mas até o final do ano eu quero transformar isso realmente num livro. E aí você fala pro pessoal, né? Deixa aí. Agradeço. O Marcos está falando do vinho branco. Vinho branco também pode, Marcos. Pode usar vinho branco, mas usa vinho doce. Usa vinho doce por conta de conservar, né? Porque o vinho doce não é bem vinho doce, né? Vocês sabem disso. Mas se usar o vinho seco tradicional, a chance do vinho azedar, porque, né, você não vai fazer o vinho de sucupira, você vai ter que deixar curtir com o tempo, né? É um e-book, sim, esse aí já está em formato e-book, em PDF. Karen falou que foi a melhor live da quarentena. Melhor live da quarentena, cara. Obrigado. Sexta-feira. Obrigado. Que bom. Agradeço a vocês aí. Mas, deixa eu ver, ó. Rosemary tá falando, deu uma crise no rim e ela foi parar no hospital com muita dor. Então, depende de como tá. Porque assim, o que acontece? A quebra-pedra, chapéu de couro, essas coisas funcionam para prevenção, né? Para prevenir melhor. Eu, por exemplo, eu tomo esse chá todo dia. Por quê? Porque eu não quero que essa coisa adiante. E uma vez que chegou na complicação, melhor confiar na ajuda dos médicos aí, porque tudo depende do tamanho da pedra. Se ela for liberada por conta da crise renal, se ela for liberada para casa, aí quebra a pedra, pode tomar chapéu de couro e uva urse. Tranquilo, que vai ajudar nesse processo de liberação da pedra. Agora, dependendo do tamanho da pedrinha que está lá, não vai ter jeito, vai ter que passar por cirurgia mesmo. Aí vai ter que confiar nos médicos. Marli perguntando, Instagram? Sim, confira lá. A Adri está respondendo. Eu passo a endereço para ela. Ó, Rosângela, sucupira com biotônico. Ó, nossa, isso deve ser ótimo. Até eu. Fala para o pessoal, né? Pessoal, eu agradeço demais vocês. Fala para o pessoal assim. Demais. Outras, né? Volta para outra coisa. Teremos mais lives como essa, com certeza. Adorei fazer isso. A Adri está aqui do lado. Ó. Gente, tem outras opções que a gente colocou na página sobre vela. O que mais que a gente colocou? Sim, pedras. Se vocês querem lives assim, falando sobre pedra,
sobre velas. Fala lá na página, que aí a gente elabora aqui um bate-papo desse de aprendizado. Vai ficar bacana. Queria ter mais tempo, esse assunto é extremamente grande, porque a gente falaria de ervas aqui até amanhã, com certeza. Mas não dá, eu sei que o povo cansa. Eu falar é comigo mesmo. Adoro. Eu agradeço demais. Contem conosco. Eu vou dizer, eu agradeço a presença de vocês nesse período tão difícil que é a quarentena. Para quem é comerciante, realmente é um baque muito grande. Mas a gente não pode reclamar, porque os nossos clientes são incríveis. Não dá, eu não teria palavras para expressar o carinho que a gente descobriu ter dos nossos clientes, sabe? Que eles não vêm só buscar material, eles nos mandam mensagens de alegria no WhatsApp, tanta mensagem bacana que a gente recebe nesse período, que realmente faz valer a pena tudo isso que a gente faz, vale a pena. Não é só por vender, isso para a gente sei lá, eu fico imaginando, se eu gosto tanto do meu trabalho, imagina como seriam minhas férias, seria melhor ainda, se o meu trabalho já é isso, minhas férias então ia ser demais, mas vou ter que planejar essas férias melhor, mas adoro isso, e são vocês que estão ajudando a gente a segurar a onda nessa questão porque o que a gente tem de mais importante, a gente descobre, né, o que a gente mais tem de importante dentro do nosso trabalho, o nosso maior patrimônio são os nossos clientes, e alguns clientes são a gente descobriu clientes incríveis, né, amigos de verdade nesse período, então é ótimo, para a gente valeu muito a pena. Eu espero demais que vocês tenham gostado disso, fizemos aqui toda essa preparação com muito carinho, primeira live nossa, né, primeira vez que fazemos isso. O momento exige sermos criativos, então vamos lá. É a nossa forma de contribuir com vocês. Muito obrigado mesmo. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Obrigada. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.